A primeira coisa que tem que ficar claro é que existe uma diferença muito grande entre sonho e vontade. Todo mundo tem o sonho de namorar aquela modelo gata e gostosa. Todo mundo tem o sonho de ter um carro da hora, uma Audi, uma Ferrari, uma Lamborghini, o que seja. Todo mundo tem o sonho de morar naquela casa gigante, construir uma família e etc. Viajar, ter as melhores coisas, ir nos melhores restaurantes. Todo mundo tem esse sonho. Só que poucas pessoas têm a vontade de fato, correr atrás desse sonho. Tem a vontade de fato fazer algo em relação àquilo. E as pessoas que já fazem algo já estão na frente de 99% das pessoas que não fazem nada. Você não é incompetente, você não é burro. A única diferença que faz com que você não tenha concretizado esses sonhos, provavelmente ou porque você é muito arrogante, você acha que sabe tudo e você não está disposto a aprender nada, ou você é extremamente preguiçoso, igual todo mundo no resto do Brasil. A sua competição é muito baixa, porque todo mundo é preguiçoso, todo mundo demora, todo mundo acha que é difícil e todo mundo dá desculpa. Então você tem que pensar nisso, a sua competição é ridícula. E se você fizer algo, qualquer coisa que seja, que você tome uma pequena atitude, você já vai estar na frente de todo mundo. Mas beleza, agora indo aqui direto para o assunto desse vídeo de hoje, é o seguinte: quando eu estava na escola, em 2006, ali na época da Copa do Mundo e tudo mais, eu tinha ali entre 12 e 13 anos naquela época e eu ficava puto. Era uma época que eu ficava puto comigo mesmo e com a minha situação. Na minha escola, na época, todo mundo usava o uniforme da escola, beleza? E todo mundo podia ir com tênis diferente. E o que acontece? Eu tinha um tênis velho para ir. E tinha aquele pessoal popular da escola e tudo mais, o que fica com as menininhas, o que todo mundo conhece, a galera do fundão que fica zoando. E, pô, todo dia o pessoal ia com tênis novo. O cara ia com, na época era o Nike Shox, era aquele Adidas Bounce, era aquele outro Adidas lá do handball. Se alguém lembrar aí, coloca aí no comentário o nome. E era New Balance, e depois lá no ensino médio veio Crocs e tudo mais. Enfim, todo dia o pessoal vinha com tênis novo. E eu ficava puto, porque eu falava, meu, como assim? É impossível. Tem alguma coisa que deu errado para eu não poder ter a oportunidade também. Eu sei que é algo banal, mas é algo que eu me comparava e falava, tem alguma coisa que deu muito errado para esse cara, esse moleque aqui, os pais dele conseguir comprar tênis à torta e à direita, assim, toda hora. Tinha um lançamento, o moleque comprava e tudo mais. Enfim, a situação na minha casa era complicada em relação a finanças e tudo mais, então eu sabia que era até injusto com os meus pais eu pedir coisa, porque meu pai trabalhava a madrugada inteira para poder tentar colocar comida na mesa e eu ia lá e ia pedir um tênis de R$ 500, o Nike Shox, ia lá pedir na época lá para ir na Centauro, na Bayard, para comprar o tênis. A gente comprava o tênis que dava e ficava até rasgar e depois comprava o próximo. E o que eu fiz para tentar mudar essa situação? E aí por isso que eu falei da introdução entre o sonho e a vontade. Quanto de vontade que vocês têm de fato em ter algo? No meu caso não era a vontade específica de ter aquele tênis, mas era o poder que aquilo trazia. O poder que o cara vinha todo dia com tênis diferente na escola, que ele causava. Todas as meninas prestavam atenção nele, o cara tinha reconhecimento da escola inteira, o cara fazia o que quisesse. E como é que eu poderia fazer para poder chegar naquele nível, no ambiente que eu estava inserido naquela época da escola? Como é que eu poderia fazer para poder chegar no topo também da cadeia alimentar na escola? Aquela época era muito diferente de hoje em dia, né? Vocês que já estão na época aí dos 30 anos e tudo mais, vocês sabem que naquela época, tinha bullying, não tinha esse negócio de agenda woke, não tinha esse LGBT, ABCD e tudo mais. Era zoeira, era bullying, era cada um por si, e o negócio era doido, e a gente foi criado numa época que a gente é muito mais resiliente hoje em dia do que essa nova geração de mimimi, de tudo é choro, de tudo é ofensa. Então a gente veio criado numa geração mais hardcore, a gente apanhava e tudo mais. Tinha briga em relação, por exemplo, à família, era muito comum, meus amigos e tudo mais, apanhar dos pais, e isso mudou a nossa geração, fez a nossa geração ser um pouco mais forte do que essas gerações seguintes que estão vindo agora, por conta aí das redes sociais, mídia, enfim. Voltando aqui ao assunto principal.
Como é que eu fiz para poder sair desse meu desejo e fazer essa vontade virar uma realidade? Chegou a Copa de 2006 e todo mundo começou a colecionar o álbum da Copa. Quem viu a Copa ou participou de alguma coisa em relação à Copa do Mundo sabe que os álbuns da Copa todo mundo coleciona, seja criança, adulto, velho. Até hoje em dia, se você for num shopping e tudo mais, quando tem a Copa do Mundo, tem as trocas lá de figurinha, então é algo que o Brasil inteiro para isso, né? Para poder assistir a Copa do Mundo. E aí, eu e meu amigo, a gente começou a bolar algumas estratégias que a gente viu que a gente conseguia ganhar dinheiro com isso, e ele tinha o objetivo específico dele lá, que era comprar o videogame, e eu queria simplesmente ganhar dinheiro para eu poder ter a oportunidade de fazer as coisas que eu não poderia naquela época. E aí, qual que era a nossa estratégia? A gente juntava pessoas. A mãe desse moleque levava a gente na Panini, que era no interior, eu não lembro se era em Itu, mas era coisa de 1 hora e meia de São Paulo. Então chegava o final de semana, a gente angariava vários moleques, porque chegava lá na Panini, a gente poderia comprar 50 ou 60 figurinhas, eu não lembro, e por CPF, né? Então a gente lotava o carro de moleque, a mãe do moleque levava todo mundo na Panini, e aí a gente fala pros moleques, ó, compra aí as que vocês querem e o resto vai ser tudo nosso. Aí a gente dava uma listinha das figurinhas que a gente queria e a gente só comprava figurinha brilhante. E naquela época a gente pagava tipo 10, 15 centavos em cada figurinha e a gente vendia cada figurinha 2, 3 reais na escola. E também tinha aquela figurinha 00, que é a figurinha que ficava na contracapa do álbum e era impossível de tirar no pacotinho. Na verdade eu nem sei se nesse ano já tinha no pacotinho ou se você conseguia comprar só lá. Nos outros anos vinha até no pacotinho, mas não era uma figurinha ultra rara. Enfim, então a gente fazia essa compra em lote de figurinha. Todo final de semana a gente ia lá e comprava bolos e bolos de figurinhas brilhantes por 15 centavos e vendia 2, 3 reais. Aí a gente chegava lá na escola, chegava no intervalo, o pessoal batendo figurinha, trocando para poder completar o álbum, tudo mais, vocês já sabem como é que funciona. E a gente chegava lá com aquele bolo de figurinha e falava assim, a gente montou até um script de vendas, que na época a gente nem sabia o que era script de vendas, nada do tipo, mas a gente falou, vamos falar isso daqui, porque isso daqui é o que tá dando certo. Então a gente foi testando os scripts, mesmo sem saber o que a gente tá fazendo, e chegou num script ali que deu certo, e era esse que a gente tava seguindo. Falava, ó, pessoal, é o seguinte, eu completei o meu álbum, então eu não tenho mais interesse, tá, em ficar trocando figurinha, porque aí eu já tirava, né, de lado essa opção de trocar as figurinhas, só que sobrou isso daqui, ó. E aí, pô, vê aí se tem alguma que vocês querem. E aí o pessoal olhava lá e tudo mais, e aí no final eu oferecia, falava, pô, vou vender aqui, ó. Como eu paguei aqui do meu bolso para comprar as figurinhas, o pacotinho é tanto, a brilhante tal e tal, é difícil de tirar, então aí 2, 3 reais. E naquela época o pessoal pegava o dinheiro com que gastava lá para comprar lanche e tudo mais, e, ia me dando dinheiro, ia me dando dinheiro, ia me dando dinheiro. E isso fez com que eu entendesse também um pouco de como funciona o dinheiro. Que eu falei, pô, na verdade, o dinheiro tá aqui, ó. Você sai para andar na rua, você entra ali no metrô, no ônibus, ou você sai aqui para um parque, o dinheiro tá ali. Todo mundo, na teoria, tem alguma fonte de renda, seja do governo, seja por emprego, seja por empreendedorismo. Então, as pessoas elas já estão recebendo dinheiro de alguma forma, e a minha função ali na escola, minha única função era tirar o dinheiro dessas pessoas, de uma forma boa, né? Não vou roubar ali a pessoa nem nada, estou falando de uma forma boa. Como é que eu faço para essa pessoa me dar o dinheiro dela de uma forma legal e faça com que ela fique satisfeita com essa troca, né? Ela sinta que ela está, de alguma forma, levando vantagem e eu sei que eu estou conseguindo ter um retorno maior do que o meu custo ali, que no caso era a figurinha. Então eu tinha um retorno, naquela época a gente nem sabia calcular porcentagem, ROI, nem nada, esse tipo de coisa, mas era um ROI absurdo, né? Porque a gente pagava 15 centavos e vendia ali por 2, 3 reais. E a gente começou a ter esse retorno, e chegou na época que a escola ficou pequena. E aí a gente começava a ir em feiras de troca, principalmente em banca. Tinha um Macro aqui perto de casa antigamente, e aí a gente ia lá quando era criancinha, lá tinha um ponto de troca gigante e tudo mais, e aí a gente fazia as trocas, fazia as vendas lá, a gente deixava o bolo de figurinha lá, com o dono da banca, e aí o dono da banca fazia as vendas e depois ele dava metade ali pra gente do dinheiro, a gente contava as figurinhas que tinha e tudo mais, óbvio, e chegou ao ponto até do meu amigo, ele focar tanto nesse business da banca, que ele, com 13 anos de idade, foi convidado pelo dono da banca para poder fazer uma reunião de negócios na casa do cara.
Então foi a mãe desse moleque e esse moleque na casa do dono da banca, se encontrou lá com o dono da banca e a esposa dele lá, e a esposa dele fez um jantar lá para eles e eles estavam discutindo business. Um dono de uma banca com um moleque de 13 anos. Como é que eles poderiam aumentar a rentabilidade deles? E aí eles seguiram lá com esse business da banca e eu foquei na escola porque era onde eu passava mais tempo, era onde eu tinha mais liberdade ali e tudo mais. Então assim, com esse dinheiro eu consegui fazer as coisas que eu queria, comprei meus tênis e tudo mais, gastei todo o meu dinheiro ali, óbvio, até porque pela idade eu não tinha esse discernimento, não tinha nem internet naquela época para a gente saber esse tipo de coisa de investimento e tudo mais. Vocês sabem que naquela época era internet de escada, eu só conseguia entrar na internet depois da meia-noite, porque a internet de escada era mais barata e tudo mais. Enfim, a internet era algo que praticamente não existia e eu gastei toda essa grana e não me arrependo nada disso e tudo mais. Mas a lição que ficou é a seguinte: existe o sonho e existe a vontade. Eu tive uma vontade e para você conseguir concretizar essa vontade, você tem que se sentir desconfortável. Você tem que estar desconfortável ao ponto de que esse sonho você fique bravo de não conseguir concretizar ele e outras pessoas estão concretizando. Então, meu ponto de partida, meu start, foi eu ficar puto. Puto porque alguém tinha algo que eu queria e eu não consigo. E como eu faço para ter aquilo? E eu falei, e no título desse vídeo tá até falando como é que eu pagava o almoço da escola naquela época com o dinheiro da figurinha. Por que que eu coloquei assim? Porque o dinheiro que eu comecei a comprar essas figurinhas era o dinheiro que eu recebia dos meus pais para poder comprar o almoço lá na escola, às vezes o dinheiro até para poder comprar a passagem de ônibus, e eu ia voltando a pé, dava tipo, sei lá, uma hora e meia a pé, eu ia pelo caminho que eu sabia ali já que era e tudo mais, que era o caminho do ônibus, e então eu me coloquei numa situação que eu me forçava, eu tinha que fazer dar certo, porque a partir do momento que eu usei o dinheiro do ônibus ou eu usei o dinheiro da comida para poder comprar a figurinha, agora eu tinha a figurinha e eu tinha fome também. Então chegou num ponto de desconforto que eu não tinha outra opção senão fazer dar certo. Isso é uma pegada que é muito interessante você vendo hoje em dia. O desconforto, ele é algo essencial na vida. Porque assim, você com certeza está insatisfeito com a sua vida. Principalmente se você está aqui no YouTube vendo esse vídeo, de alguma forma você está insatisfeito com a sua vida. Senão você estaria lá no seu business ganhando dinheiro e preocupado em ganhar mais dinheiro. Mas se você está aqui, é porque apesar de você estar desconfortável com a sua vida, você não está desconfortável o suficiente para ficar puto, para não conseguir dormir e falar o que eu preciso fazer para mudar minha vida. Então ache qual que é o ponto, qual que é o gatilho que você tem que ter, ache qual que é a coisa extrema que vai fazer você acordar para poder falar, não, agora sim eu vou correr atrás dos meus objetivos. No meu caso, foi eu mesmo fiz esse gatilho, eu mesmo criei esse gatilho, porque eu usei o dinheiro da comida. E eu fiquei com fome. E você, não sei se algum dia na sua vida você já teve fome. A fome dói. Você fica com dor aqui. Você sente o vazio. E dói. E dói ainda mais quando você vê outras pessoas comendo do seu lado. Então, eu usei essa força porque eu não tinha mais alternativa. Eu tinha fome e eu tinha um bolo de figurinha. E eu consegui, a partir dessa vontade e a partir desse gatilho que eu mesmo criei, ganhar dinheiro com 13 anos de idade. Então, fica também a lição de que quanto que você quer ganhar na vida. Se um moleque de 13 anos de idade, sem instrução nenhuma, conseguiu arrumar um business de figurinha de Copa do Mundo, e um outro moleque que tinha 13 anos de idade conseguiu fazer uma reunião de negócios com o dono de uma banca, quer dizer que não falta oportunidade. Quer dizer que não é porque as coisas são extremamente difíceis, as coisas são difíceis sim, mas não são impossíveis. Você só tem que ter força de vontade. Então assuma que a sua vida só está do jeito que está hoje por culpa sua e corra atrás dos seus sonhos se você quer viver de acordo, se você quer viver uma vida abundante e melhor. Beleza?
Bom, então essa é a lição de hoje. Se vocês gostaram, você já sabe o procedimento. Se inscreve, curte, compartilha o canal aí, comenta aí o que vocês acharam e bora pra cima.